Hoje nós veremos João 10. Em João 10, Jesus Cristo fala que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e o salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que porta nesse momento Jesus está se referindo? Ele está se referindo à porta do coração dos homens. Aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra por outro lugar, esse é o ladrão, o salteador. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa, e essa pessoa ceará com ele, se alimentará com ele. E em contrapartida, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o salteador. Ele é o que entra pela janela. Ele é aquele que invade. Então é importantíssimo o ser humano entender isso. Todos nós somos ou habitação do Altíssimo, como Jesus disse, que nós somos o templo, devemos ser a casa de oração, né? Ou como Paulo disse, somos templo do Espírito Santo, ou, como Jesus disse, que muitos têm tornado o templo um covil de salteadores, que na verdade se tratam o quê? De demônios. Por quê? Porque enquanto Jesus é educado, enquanto Jesus é respeitador do livre-arbítrio, do poder de decisão, da individualidade de cada um, do sentimento de cada um, Satanás não. Satanás trabalha com a imposição. Satanás trabalha com aquilo que é o autoritarismo. Satanás, ele não quer saber de sentimento, se você gosta ou não. Ele impõe, tem que ser feito do jeito dele. E para isso, como Jesus disse, que o salteador, ele entra e invade por outras partes. Enquanto Jesus quer que você abra o coração, e ele só quer fazer parte da sua vida se você também o quiser. Ninguém, aceita, na verdade, ninguém normal, nenhum ser pensante, ninguém civilizado, diremos assim, humano, vai querer realmente aquilo forçado. Mas Jesus, ele quer dessa forma, você abrindo a porta do coração, você por espontaneidade, você por amor, você porque quer. Agora, Satanás não, Para Satanás, ele vai e ele invade. Então, a realidade do mundo é a seguinte: ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você entrega sua vida a Deus e pertence ao Senhor Jesus, ou, infelizmente, essa é a grande verdade, você é uma habitação de demônios. Por quê? Não, pastora, imagina, eu nunca invoquei mal algum sobre mim. Nunca, imagina. Queridos, o diabo, ele não pede a sua permissão, Ao contrário de Jesus. Jesus só vai entrar na vida daquele que disser: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu abro a porta do meu coração. Reina em mim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu quero a tua presença, eu creio no Senhor, que é Salvador. Jesus só vai entrar se você abrir a porta. Agora o diabo não. Ele vai se aproveitar de sentimentos, de ocasiões, de situações, para o quê? Invadir. Para o quê? Entrar. E assim impor o domínio dele sobre a sua vida. Perceba a diferença entre o amor e aquilo que é
a malignidade do inferno, né? O amor é respeitador. O amor, ele o quê? Ele é misericordioso. O amor, ele tem características próprias, não é orgulhoso. Mas aquilo que é o poder do inferno, que age e quer, Satanás quer o ser humano, não é por amar o ser humano, de forma alguma, e você vai ver no decorrer dessa mensagem, né? Satanás quer por simples dominação. Eu quero você na minha mão. Eu quero porque eu quero te dominar. Eu quero porque eu quero estar acima de você. Então, o poderio do inferno e as características de Satanás é essa. Ele quer simplesmente por poder e não por amor. Não confunda nunca, né? Hoje em dia existem muitos satanistas extremamente enganados, porque Satanás, embora seja já cultuado por esses satanistas, todavia ele não se importa com nenhum destes. E na primeira que puder realmente, ele, além de carregar para o inferno, ele vai destruí-los das variadas formas, porque não há sentimento, não há amor algum, o que há é só domínio e poder e desejo de haver ali uma subordinação ao seu ego e às suas vontades. Então, perceba esse ensino de Jesus nessa noite. Então, o bom pastor, ele vai entrar pela porta e ele vai, então, te levar para fora, né? O que Jesus fala aí no versículo 3, que as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E isso é maravilhoso. Quando você ouve o chamado de Jesus, Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. Então é maravilhoso você ouvir a voz do bom pastor. E você ouvindo essa voz, você vai o quê? Como diz, ser levado para fora. Ser levado para fora do quê? Né? Ser levado para fora dessa dominação. Ser levado para fora daquilo que são as circunstâncias que te aprisionam. Ser levado para fora de toda deformação. Há pessoas que têm deformidades herdadas, né? Que é o que é chamado em São Paulo o sangue ruim, né? O sangue ruim é quando está na alma, está entranhado, o mal está realmente impregnado e vai muito além de uma situação comum de deformação. Então nós vemos o que ocorre. Jesus, quando entra realmente na vida de alguém, ele traz essa pessoa para fora daquilo que é o submundo, daquilo que são os sentimentos herdados, daquilo que são as deformações impregnadas na alma. Por isso você vê a necessidade de realmente nascer de novo e tornar-se uma nova criatura. Logo, aquele que tem um sangue ruim, como diz, né, por herança, automaticamente essa pessoa precisa receber todo esse tratamento, essa cura, para que no decorrer dos anos essa pessoa possa ser transformada, curada, liberta, respectivamente. Diz então que quando Jesus leva para fora a ovelha, ele vai adiante dessa ovelha, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Querido, presta atenção. Um poder pleno sobre a vida de um verdadeiro cristão é a voz de Jesus. Ele é o que nos guia. Ele é o que cura. A voz dele, ele ouve a nossa voz. E um ponto importante que diz aí, ele te tira para fora e o que? Ele vai adiante das suas ovelhas. Quer dizer, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você abre a porta do seu coração e o Senhor entra, o que vai acontecer com você? A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai adiante de você. O Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo.
Eu estou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Então o Senhor passa a ir adiante de você. E é muito importante você compreender isso. Não é que um cristão não tenha situações de controvérsias, de luta. Não é que um cristão não vá passar por aflição. Não é que a vida de um cristão se resolve de forma alguma. O cristão, ele não anda só na sua caminhada, na sua vida diária, na sua história de vida, ele a constrói sobre a direção da mão poderosa do Senhor. E é importantíssimo você ter esse sentimento na sua alma, de buscar, de desejar o Senhor Jesus adiante da sua vida, porque o Senhor Jesus realmente quer te guiar a pastos verdejantes. Diz então o Senhor Jesus que estas ovelhas que conhecem a voz de Jesus, de forma alguma irão após os estranhos, porque conhecem a voz do seu bom pastor e jamais seguirão a voz dos estranhos. Então, o que seria essa compreensão plena e esse discernimento que é importantíssimo na vida de um servo de Deus? Conhecer a voz do teu Senhor, conhecer a palavra do teu Senhor e não seguir após ventos de doutrinas, não seguir após desvios, não seguir após aquilo que são situações que te afastem do Senhor. Isso está na alma da ovelha. A ovelha conhece a voz do seu Senhor, do seu bom pastor. E é muito importante você compreender isso na sua alma, porque hoje o que mais existem são religiões, são seitas, o que mais existem são circunstâncias que sempre querem o quê? Te afastar do teu Salvador, né? Então, Paulo, no livro de Gálatas, ele fala algo impressionante. Ainda que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho, a não ser este que lhes foi pregado, que seja anátema. Então nós vemos muitos desvios daquilo que é o puro evangelho. Nós vemos muitas descaracterizações, distorções, tirando o foco de Jesus. Cristo deixou de ser o centro. Cristo deixou realmente, e todo o ensino de Jesus, que é genuíno, puro, que contraria realmente tudo aquilo que é humano, tem sido o quê? Descartado, tem sido muitas vezes repudiado, né? Tem sido deixado em último lugar. Por quê? Porque muitas ovelhas acabam dando ouvidos à voz de estranhos. Então, cria-se uma doutrina aqui, cria-se uma doutrina ali, doutrinas de homens que afastam o ser humano do poder de Deus, afastam o ser humano da graça de Deus, afastam o ser humano da justiça de Deus. Então a palavra do Senhor é completa. Cristo veio, na verdade, e trouxe a resolução, trouxe aquilo que é a resposta. Em toda a Bíblia você vai ver que falava sobre Cristo Jesus. Em toda a Bíblia falava sobre o puro evangelho, aquilo que é uma adoração genuína, uma vida verdadeira com Deus, a importância de circuncidar o coração, tirar realmente toda a crosta que impede uma vida genuína, não uma vida de simplesmente religiosidade, não uma vida de ritualismos, né? Mas uma vida de uma verdadeira essência transformada, curada e liberta. Perceba que em Cristo Jesus nós recebemos a revelação plena de toda a vontade de Deus, né? Enquanto no legalismo, o que era a lei de Moisés? Não matarás. Ah, então, pastora, não é mais a lei de Moisés, agora é a doutrina de Jesus, então eu posso matar? Aí que tá. Jesus veio aperfeiçoar a lei, ele não veio abolir a lei. E sabe o que Jesus ensinou? A Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Está entendendo?
A seriedade do Evangelho é muito superior à lei, é muito superior a qualquer conceito humano que passou na Terra. O Senhor Jesus, ele vai na raiz, ele combate na raiz o mal. Então lá atrás, quem matar vai ser morto, né? Quem roubar vai ser apedrejado. E o que acontece? Jesus veio na veia. Ele foi na alma, não é uma circunstância superficial externa, né? Vamos matar então, né? Vamos roubar então. Não, queridos. O evangelho é puro e genuíno porque é um tratamento de dentro para fora. E é essa voz que você precisa entender, né? Não é que você eu descarto a Bíblia, não. Você vai entender a Bíblia na dimensão de Deus. Jesus falou, quem odeia já é um assassino. Por quê? Quem odeia já é condenado como um assassino e não tem em si a vida eterna. Porque, na verdade, o que odeia só não matou porque não tem coragem. Não é verdade? Mas dentro de si fica, eu quero que morra. Eu quero matar. Impregnado pelo mal. Por isso que Jesus falou o quê? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras. Então, ainda que você diga que tem um Jesus, mas você está ali dominado pelo mal e não flui águas de você, é porque, na verdade, outra coisa tem dominado sua vida. E o que Jesus falou aqui? Que a ovelha, de modo algum, seguirá o estranho. Por quê? Porque ela conhece a voz dos estranhos e ela conhece a voz do seu Salvador. E Jesus estava dizendo isso, mas ninguém entendia nada, como sempre, né? E diz então a palavra do Senhor que Jesus disse, olha que interessante isso, eu sou a porta das ovelhas. Ora, ora, primeiro ele era aquele que estava à porta, agora Jesus diz, eu sou a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. E em seguida Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas espera aí, ele não era a porta? Como que ele diz então que ele é o bom pastor? Aí você vai entender que Cristo é Deus em carne. Cristo, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Leia lá a sua Bíblia. Há muitas pessoas que dizem ninguém vai ao Pai. Não. A Bíblia está dizendo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o Pai. Ele deixou o seu trono de glória. Ele veio à imagem de homem. Ele negou, ele deixou a sua glória. Ele, independente de todo o poder que possuía, ele se fez carne, ele se fez homem por nós. E por isso ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então não existe outro caminho. Não existe outro meio do homem alcançar a salvação. Não existe como você rejeitar a Jesus e querer chegar a Deus. Lembra que nós vimos lá no outro capítulo de João? Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem nega o Filho, também nega o Pai. O único meio de você chegar ao bom pastor, lembra o bom pastor lá do Salmo 23, né? Lembra do Salmo 23 que fala do bom pastor que conduz aos pastos verdejantes? Sabe esse bom pastor que é Deus, esse bom pastor que é o Pai? Para chegar ao bom pastor, existe uma porta no redil. O redil de Deus, onde tem um bom pastor que é o Pai eterno, tem uma porta. E essa porta é Jesus, não tem outra porta. Você pode ser uma pessoa boa,
A Bíblia fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia para Deus, para nada valem. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. Toda a humanidade tem pecados. Então, por si mesmo, por justiça própria, ninguém consegue chegar diante de Deus, porque Deus é extremamente santo, Deus é extremamente justo. Por isso Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Quem entrar por mim, Jesus disse o que aí? Entrará, sairá e achará pastagem. Então, em Cristo, você realmente vai encontrar o que você precisa de alimento como ovelha, o que você precisa de água para ser saciado, o que você precisa de cuidado, de zelo. Somente através de Jesus você pode chegar a Deus. Então Cristo diz: o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então compreenda, lembra que foi dito lá atrás? Jesus bate na porta, Jesus entra pela porta, o bom pastor entra pela porta. Agora o salteador, ele entra por outros meios. E quem é esse salteador? É o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então, se você não abre a porta do seu coração, o diabo usa meios, situações, desde a infância. Lembra lá que nós estudamos lá no livro de Mateus ou Marcos, daquela criança que desde a infância ela era tomada por um espírito surdo e mudo que a jogava no fogo. Desde a infância ele foi dominado por demônio. Por quê? As situações ou sentimentos ou mágoas, circunstâncias que o diabo vai invadindo, por um ódio, por uma falta de perdão, por uma alienação, por uma rebeldia, e o diabo ali foi invadindo. Como você não tem Jesus, não tinha aberto o coração para Jesus, o que acontecia? Esses demônios iam entrando. Então, é o que Jesus falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o inimigo vai entrando e vai o quê? Primeiro, roubando. Roubando o quê? Roubando sua fé, roubando sua autoestima, roubando sua alegria de viver, roubando sua vontade, roubando seus sonhos. Ele veio para matar. Matar o quê? Além da sua vida, é matar os seus projetos, matar o seu fôlego de vida, matar a sua esperança, matar, todas as suas expectativas, a sua bondade, a sua generosidade. Há muitas pessoas que vão minguando de tal forma, vão morrendo por decepções, por perseguições, por traumas, que se tornam animais, se tornam frios, feito um robô de bronze. Por quê? Porque o diabo foi entrando, cada situação que ele podia, ele entrando e ia matando. Ia matando o amor próprio, ia matando a alegria, ia matando a esperança, ia matando aquilo que era o desejo de fazer o bem, e uma decepção e outra decepção. E aí diz então que o diabo veio também, o ladrão, para destruir. E até que destrói a pessoa, e a pessoa está ali na lama, sem desejo de mais nada. Por quê? Porque, na verdade, se encheu do que é mal e não está ali com o bom pastor no seu rebanho. O que Jesus falou? Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando você realmente crê no Senhor Jesus, como eu repito, como ele mesmo diz, conforme a Escritura, não é o Jesus do mal, ok? Tem um monte de Jesus aí, queridos. Tem o Jesus das chagas santas, Você já viu? Tem o Jesus de não sei o quê. Tem um monte de Jesus. Se você quiser um monte de Jesus, você vai ter.
Não é qualquer Jesus, não é o Jesus que você herdou, na verdade, um aprendizado religioso. Não, é o Jesus da Bíblia. O diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância. Se você recebe o Jesus da Bíblia, se você recebe esse Jesus que te ensina, que te cura, que te ensina o perdão, que te ensina o amor, que te ensina a se lavar, a se regenerar dia a dia, a pedir perdão, a ser misericordioso, a ser compassivo, a ser humilde, se você crer nesse Jesus, você vai crescer, vai ter vida e vida em abundância. Dentro de você, você vai ter vida sempre, vida e muita vida. Vontade de viver, alegria de viver, felicidade de viver. Por quê? Porque você recebeu a Jesus, verdadeiro Jesus das Escrituras. E esse Jesus, ele vai o quê? Transbordar o seu coração de fé, de esperança. É só você ver os frutos do Espírito. Paz, longo ânimo, o que é isso, né? Paciência, alegria, amor. Então, o Jesus verdadeiro, ele produz uma transformação genuína e é o Jesus das Escrituras. E ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele se entregou, guarde isso no seu coração. Há muitas pessoas que colocam em xeque-mate a sua espiritualidade por causa de ser humano, né? Porque eu tive decepção, porque eu tive trauma com igreja, com pastor. Queridos, entenda uma coisa que Jesus ensinou desde o começo, quando ele morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou. A partir do momento que você conhece a Jesus verdadeiramente, ele entra em você. Jesus é esse grande pastor da sua vida. É ele ensinou isso para nós. O véu do templo foi rasgado. Então, essa dependência humana que existe em muitas vidas que acham que precisam exclusivamente da oração. Porque o pastor me falou oi. Porque o pastor não fez isso, não pôde me visitar. Queridos, espiritualmente, você precisa compreender que você foi entregue ao Senhor Jesus e o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Quando você entende esse poder de acesso que você tem a Jesus Cristo, a religião, ela quer te manter nessa condição. Lembra os judeus lá atrás? O que acontecia era assim, só o sumo sacerdote podia falar com Deus. O povo ficava lá longe no átrio. Então o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, só ele. Ninguém mais. Então no passado existiu isso, que realmente só um homem tinha acesso a Deus. Mas querido, quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, toda a humanidade tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus aí na sua casa agora. Você não teve alguém que pôde te visitar, ou você não teve alguém que te falou oi. Não importa, isso não pode afetar de maneira alguma a tua fé. Porque você pode falar com Deus face a face. Você pode entrar agora na presença de Deus e falar com o Senhor e confessar seus pecados e clamar por misericórdia e clamar por cura e clamar por aquilo que é libertação, salvação dos seus filhos. Mas então não precisa ir para a igreja? Não tem absolutamente nada a ver. A igreja é um lugar onde você precisa ir para ouvir a palavra. Ali haverão autoridades que vão ajudar você na sua caminhada com Cristo. Porém, Jesus Cristo precisa ser este, que é o teu íntimo, o teu amado, o amado da tua alma, que vai te guiar dia após dia, com a voz dele, com a palavra,
com aquilo que ele vai te ensinar no ensino bíblico. Então você não precisa estar detido na sua fé por causa de absolutamente nada. E então Jesus diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Assim como o Pai o enviou, ele também conhece o Pai e ele dá a vida dele por cada ovelha sua. Então, não fique sofrendo, não fique, se enfraquecendo espiritualmente. Você tem todo o cuidado, o zelo do teu bom pastor. O Senhor Jesus é aquele que te cuida e ele usará sim pessoas, líderes, pastores, mentores, missionários, quem for. Mas ainda que você seja como alguém que o Senhor quer preparar para caminhar forte, ainda que você esteja só, entenda, o Senhor é poderoso para te alimentar e te conduzir a pastos verdejantes. Por que estar numa igreja? Porque na comunhão Deus ordena a bênção. Enquanto você está ali, o que a Bíblia diz? Que um carvão sozinho, ele o quê? Ele se apaga. Mas com os outros carvões, o que acontece? A chama continua acesa. Então é importantíssimo você estar numa igreja, você ter os cuidados daqueles que estão sobre a sua vida. E então Cristo fala sobre nós aqui em João 10, porque até então ele estava pregando para os judeus. E então ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não eram judaicas, judeus como nós não somos, nós somos gentios. E Jesus diz então, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando ali de nós, gentios, que haveríamos de nos converter ao seu domínio e ao seu amor. Por isso o Pai me ama, Jesus disse, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou a mim mesmo, e tenho o poder de dar e poder para tomar de novo. É interessante isso, porque muitas pessoas acham que Jesus foi obrigado, né? Jesus ali foi submetido àquilo que ele não queria. Não, Jesus deu. Eu dei a minha vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus diz, eu dei a minha vida, ninguém a tirou de mim, né? Eu dei a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tirou a minha vida. Então não foi que tiraram a vida de Jesus, não foi que submeteram Jesus àquilo, não. Cristo quis entregar-se para poder nos resgatar do poder do pecado, para poder nos resgatar do poder da injustiça, para poder nos resgatar do inferno, porque só pelo sangue que Cristo derramou naquela cruz nós podemos ser perdoados. Cristo então diz que nessa hora os fariseus, como sempre, começaram a ficar atormentados e disseram, você tem demônio, você está fora de si, essas palavras suas são de um endemoniado. Imagina, queridos, Jesus falando com tanto amor e eles interpretando dessa forma. E Jesus então